Aula de matemática. Muito bem. Então, voltando aqui à aula de função exponencial, na aula passada a gente viu uma função 2 elevado a x, para quem chegou atrasado aí, dá uma acompanhada rápida, 2 elevado a x. Aí a gente viu que a gente calculou as funções para 0, 1, 2 e 3. Nós percebemos que f de 0 é 2 elevado a 0, que é igual a 1, né? Qualquer número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. E essa sequência numérica que obtivemos, 1, 2, 4, 8, você vai perceber que é sempre multiplicando por 2. Né? Isso aqui dá uma PG crescente. Certo? Uma PG crescente. Vocês já viram PG crescente e decrescente? Não? Então a gente vai ver agora. Agora vamos analisar a G. A G de 0 é meio elevado a 0, que é 1. Quanto que é G de 1? Fala. Meio elevado a 1, meio. Certo? G de 2. Meio elevado a 2, que vai dar meio vezes meio, que dá 1 quarto. Alguém tem dúvida com relação a esse resultado? Não? Meio elevado a 3. G de 3, meio elevado a 3, quanto que dá? É meio vezes meio vezes meio, certo? Que é 1/8. Perceba que é o inverso ali, né? Bom, quando você vai analisar a sequência numérica aqui, o que está acontecendo do 1 para o meio? Está decrescendo. O que aconteceu do meio para 1 quarto? Você está multiplicando por quanto? Você está multiplicando 1 por meio. Correto? E do meio para 1 quarto, o que você fez? Multipliquei também por meio. Certo? E do 1 quarto para 1/8? Do 1 quarto para 1/8. Eu estou multiplicando por meio também. Certo? Então perceba que isso aqui é uma PG decrescente, porque os números estão decrescendo. 1 é maior que meio, meio é maior que 1 quarto, 1 quarto é maior que 1/8, está diminuindo, certo? Então, olhando para essas dois exemplos aí, quando vocês acham que a função exponencial é crescente? E quando que ela é decrescente? Na verdade não. Imagina que você tem o número 2 aqui, tá? Se você multiplicar o número 2 por 1, você modifica ele? Não, você não modifica. Agora você pega o número 2 e multiplica ele por um número maior que 1. Um número maior que 1. O que você acha que vai acontecer com 2? Vai aumentar. Isso não é óbvio para vocês, pessoal? Se você, por exemplo, né? Se você fizer 2 vezes 1,00001, o 2 não vai aumentar? Vai aumentar. Então, se você multiplicar qualquer número por qualquer número maior que 1, ele aumenta. Deu para entender isso? Agora, por outro lado, você pega o número 2 e multiplica por um número menor que 1. Menor que 1 e maior que 0. Claro que se eu multiplicar por 0, o que acontece? Vai zerar. Qualquer número que eu multiplicar por 0 vai zerar, certo?
Então, o que eu estou fazendo aqui em cima, eu estou pegando números maiores, aqui está o 0, aqui está o 1, eu estou pegando números maiores que 1. Tirando 1, estou pegando os números maiores que 1. Certo? Posso escrever assim aqui, B maior que 1. Tá bom? Agora eu vou pegar números entre 0 e 1. Então aqui está o 0, aqui está o 1. Eu estou pegando números entre o 0 e o 1, excluindo o 0 e excluindo o 1. Dá exemplos de números entre 0 e 1, pessoal. 0,5, que nada mais é que meio. Certo? Se eu pegar, por exemplo, meio ou 0,5, perceba que se eu fizer duas vezes 0,5, você diminui o 2. Percebeu? Que não é uma questão de ser fração. É uma questão que está entre 0 e 1. Vocês entenderam isso? Isso aí vai ser decrescente. Porque 2 vezes meio vai ser a metade de 2, concorda? Que vai ser 1 no caso, né? Vai ser 1. Ana, senta logo aí, cara. Por que você tá... Senta aí. Pronto, beleza. Então, toda vez que eu estou multiplicando por um número entre 0 e 1, eu diminuo o número. Por quê? Porque esse 0,5 aqui está representando o quê? Se você for pensar, 2 vezes meio, é tipo a metade de 2. Outro exemplo, se eu pegar o 2 e multiplicar por 0,1, eu aumento ou diminuo o 2? Se eu pegar o 2 e multiplicar por 0,1, eu diminuo o 2. Isso aqui nada mais é do que, você pode interpretar como sendo 1/10. 1/10 de 2. Que é, na verdade, 0,2. Deu para entender, pessoal? Hã? 3? Como assim 3? 0,2. 2 vezes 0,1 é 0,2. É 1/10 de 2. Não, se eu falei 0,3 está errado. Beleza, deu para entender, pessoal? Então, Oi? Não, a função é uma função exponencial. Então, na função f, a gente tem um gráfico assim, ó, como a gente fez na aula passada. Crescente. Tá? Quando é que você sabe que ela é crescente, olhando para o gráfico, pessoal? Porque sempre você vai olhar da esquerda para a direita. Sempre você vai olhar do negativo para o positivo, do menor para o maior, certo? E está crescendo. Agora, a função g, como nós vimos na aula passada, é uma função assim, ó, cruzando no mesmo ponto. A função g, ela está crescendo ou decrescendo? Decrescendo, porque a gente tem que olhar do menor para o maior, tá? Ela está decrescendo. Beleza? Dúvidas até aqui? Então, quando a função é crescente, quando este número aqui, que a gente vai chamar de base, ele for um número... Quando a base for um número maior que 1, a função vai ser crescente. Certo? Porque perceba que essa base aqui vai ser exatamente o número, esse 2 aqui, ó, vai ser exatamente o número que a gente está multiplicando dos termos, ó, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ok?
A base aqui é quanto, pessoal? Se você comparar com a forma geral da função exponencial, quem é a base aqui? Quem é o b? Meio. A base é meio, certo? Que é exatamente o número que a gente multiplica aqui todos os termos aqui, certo? Então, quando que ela vai ser decrescente? Quando essa base estiver entre o número, quer dizer, entre 0 e 1. Tá? Quando a base estiver entre 0 e 1, ela será decrescente. Pronto, quando tem crescente. E quando ela for maior que 1, ela será crescente. Bom, isso aí pelo menos vocês vão aproveitar para a aula de PG, que é a mesma coisa, né? Se a razão da PG for maior que 1, vai ser uma razão crescente. Uma PG crescente. E se a razão estiver entre 0 e 1, vai ser uma PG decrescente. PG? É PG, que é PG também. Daqui é PG também. PG, progressão geométrica. Dúvidas, pessoal? Não. Só você me perguntar, o que fazer uma parada, né? Isso eu sei. Pega a apostila aí. Vamos fazer um número. Yes. Pode. Página 108. Posso apagar aqui? Página 108, número 1. Continuação. Então, olha só, número 1. Vamos ler. Posso ler com vocês My People. Para quem não sabe em inglês, My People, meu povo. Enem 2020, primeira aplicação. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Vocês já viram carbono 14? 14 em biologia, não? Tá. Carbono 14. Quando a gente está vivo, a gente tem uma determinada quantidade de carbono no corpo, né? No caso, carbono 14. Não sei o que é esse 14 aí, mas enfim. Cada ser vivo tem uma determinada quantidade de carbono 14, tá? Quando o ser vivo morre, essa quantidade vai diminuindo. Ok? Então, você pode pensar numa função decrescente, certo? Se a quantidade de carbono 14 está diminuindo, é uma função decrescente. Mas poderia ser uma função afim, poderia ser um pedaço de parábola, poderia ser um... Não sei. Vamos ver o que acontece. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, num fóssil
de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Vocês entenderam essa parte? O que significa meia vida? Está escrito aqui, ó. Meia vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Significa que você tem 5.700... Não, significa que você tem uma quantidade de carbono 14 qualquer aqui. Passou 5.730 anos, puf, metade dessa quantidade. Deu para entender? Deu. Ok? Passou mais 5.730, metade. Mais 5.730, metade. Excelente. Então, vocês já estão ligados. Bom, assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Então, a fórmula é essa daqui, ó. Q de t igual a Q0 mais 2 elevado a menos t sobre 5.730. Parece uma fórmula complicada, mas vamos tentar entendê-la elemento por elemento. Tá bom? O que é o Q? É a quantidade de carbono 14 que o cientista observou no fóssil. Beleza? Obviamente que essa quantidade aqui é menor que a quantidade inicial, que é o Q0. Q0 é a quantidade de carbono 14 que tem no ser vivo. Beleza? T, tempo. Tá? E a gente está observando que a variável t, ela está onde, pessoal? Essa aqui é uma função afim? É uma função quadrática? É uma função exponencial, porque o expoente, quer dizer, porque a variável está no expoente. Ok? Beleza. Aí tem uma tabela. A tabela diz o seguinte, que o fóssil 1... Olha pra frente aí. O fóssil 1 tem uma quantidade inicial de 128, carbono 14. Então, quando ele estava vivo, ele tinha 128. E no instante que o arqueólogo observou esse fóssil 1, ele tinha 32 a quantidade. Certo? O fóssil 2, quando ele estava vivo, 256. Quando o cientista observou, 8. Fóssil 3, 512. Quando o cientista observou, 64. Então você vai perceber que todos os números dessa coluna aqui são maiores que os números da coluna da direita. Deu para entender? Então essa aqui é a quantidade inicial, essa daqui é a quantidade observada pelo cientista. A pergunta é qual fóssil é o mais antigo? Tudo bem? Então vamos analisar cada um deles. Perguntas que eu posso fazer no teste, que sempre vão aparecer, né? Quais são as grandezas envolvidas nesse problema e quais unidades de medidas respectivas? Tempo. E qual é a unidade de medida do tempo nesse caso? Ano. A unidade de medida é ano. Beleza? Então você poderia até responder aqui, letra A, tempo em ano. Qual a outra grandeza envolvida? Vai, povo. Qual é a outra grandeza que está variando? Está escrita no quadro aqui, ó, quantidade de carbono 14. Certo? Quantidade de carbono 14. Quantidade de carbono 14, nesse caso aí, tem unidade de medida? Tem ou não? De novo, se eu falar para você, eu estou falando sobre a grandeza tempo, e eu falo para você, 2. Você sabe do que eu estou falando? Por quê? Porque precisa ser seguido de uma unidade de medida. Pode ser 2 anos, pode ser 2 séculos, pode ser 2 minutos.
Então, a grandeza-tempo exige uma unidade de medida. Agora, a quantidade de carbono 14, 128. É 128. Tudo bem? Deu para entender? Nesse caso aqui não precisa de unidade de medida. Tá? Quantos alunos tem nessa sala? Quantidade de alunos na 21C, 28. Tá? Já está falando, é 28. Vocês entenderam já o que é. Diferente de massa, eu vou falar assim, 200. Você não sabe se é 200 quilos, se é 200 gramas. Tá? Beleza? Bom, segunda coisa que eu sempre vou pedir vai ser o gráfico relacionado a isso aí, tá? Então vamos pensar como é que seria um gráfico do fóssil 1. Vou pegar aqui o fóssil 1. Qual é o gráfico do fóssil 1? Só esse? Obrigado. Muito bem, povo. Se eu pedir para construir um gráfico, quais são os eixos coordenados? Tempo, muito bem. Aqui vai ser tempo em ano. E no eixo Y será quantidade de carbono 14. Alguma dúvida? Não, senhor. Vocês entenderam por que eu coloquei os números dessa forma? Bom, porque a maior quantidade é 2048. 1024 é metade de 2048. 512 é metade de 1024. 256 é metade de 512. 128 é metade de 256, tá? Beleza? Então, o fóssil 1, ele começa com 128, ó. Ele começa com 128. Tá? Passou-se 5.730 anos. O que aconteceu com a quantidade de carbono 14 do fóssil 1? O que acontece com a quantidade de carbono 14 depois que o fóssil 1... depois de 5.730 anos que ele morre? O que acontece com a quantidade? Dobra? Não, Diminui em quanto? Metade. Então vai para quanto? Vai para 64, pessoal. Vai para 64. Vai vir aqui, ó. Certo? Aí passou mais de 5.730 anos. Quanto que é o dobro desse negócio? Não sei. Vamos botar assim, 2 vezes 5.730 anos. Tudo bem? Passou mais 5.730 anos. O que aconteceu com a quantidade? Foi para metade. Quanto que é metade de 64? 32, ó. Foi para 32. Deu para entender o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Então,
O gráfico do fóssil 1 é um troço assim, ó, bem... E aí vai cada vez mais próximo do zero, só que nunca encosta no zero, certo? Vocês entendem por que nunca encosta no zero? No eixo X? Alguém me explica por que nunca encosta no eixo X? Porque o zero não é metade de nenhum número. Olha só que legal. Muito bem, Nicolas. Você vai pegando o número e dividindo ele por 2, você sempre tem um restozinho, certo? Por isso que nunca vai encostar no eixo X. Tá bom? Vamos para o gráfico, o fóssil 2, vai. O que aconteceu com o fóssil 2? Começou em 256 aqui, ó. Não vamos fazer. Eu estou fazendo alguns só para vocês entenderem o que acontece, tá? Deixa eu fazer o do fóssil 5, só para... Porque o do fóssil 5 ele atravessa mais pontos aqui. O fóssil 5 começa com 2048. O que acontece depois de passados 5.730 anos? Hein? Ué, de 2048 vai para metade, de 2024. Certo? Passou mais 5.730 anos, vai para que número? Qual a quantidade? Vai para 512. Passou mais 5.730 anos, 3 vezes 5.730 anos. Vai para qual quantidade? 256. Passou mais 4 vezes 5.730 anos. Qual a quantidade? 128. Ok? Então o gráfico do fóssil 5 está assim, ó. E aí vai até... Olhando para isso aqui, pessoal. Então, o que acontece é o seguinte, ó, que o fóssil 5 foi até... Se você olhar na tabela, o fóssil 5 foi até 128. Que é esse número aqui, correto? E o fóssil 1 foi até o 32, né? Foi até aqui, ó. Foi até o 32. Olhando para o fóssil 5 e para o fóssil 1, qual vocês acham que é o mais antigo? Oi? Olhando para o fóssil 1 e para o fóssil 5, qual vocês acham que é o mais antigo? Sim. Por quê? Porque a diferença de 2048 para 128 está atravessando aqui 1, 2, 3, 4 meia-vidas. Certo? Enquanto que do 128 para o 32, só 2 meias-vidas. Deu para entender, pessoal, a lógica do negócio? Tá? Alguma dúvida? Ó, de novo. Pegando o fóssil 1, que começa com 128, passou 5.730 anos, meia-vida, ele foi para metade, para 64. Passou mais meia-vida, né, 2 vezes 5.730, ele foi para metade de 64, metade da metade, 32. E foi aqui que o arqueólogo ali parou. Então, quando ele olha para o fóssil 1, ele sabe que o fóssil 1 tem mais de 11 mil anos aqui. Sim, sim. Tá, mas eu quero que vocês entendam como é que o gráfico se relaciona ao problema. Tá, eu não estou querendo só solucionar o problema do Enem, não. Isso aí é a parte fácil. Eu quero que vocês entendam qual a relação do contexto com o gráfico. Tá, e olhar para o gráfico às vezes é muito mais fácil do que você tentar fazer isso aqui, ó.
Função, pessoal, sempre tem a ver com uma expressão algébrica e um gráfico. Você precisa saber interpretar as duas coisas, relacionar as duas coisas. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai para a expressão algébrica. Por enquanto eu estou indo no mais fácil, que é o gráfico. Fala. Quê? Não, só para vocês entenderem como é que se relaciona uma coisa com a outra. Depois a gente vai fazer as contas para ver qual é o fóssil mais antigo. Então, comparando o fóssil 1 com o fóssil 5, o fóssil 5, olha só, de 2048 foi para 1024, passou uma meia-vida. Depois foi para 512, passou 2 meias-vidas. Depois foi para 356, 3 meias-vidas, 128, 4 meias-vidas. Ou seja, tem mais de 20 mil anos esse fóssil aqui. Então o fóssil 5 é mais antigo do que o fóssil 1. Exatamente, não precisava. Mas como tem 5 opções, a gente vai precisar fazer as contas. Mas primeiro que eu quero que vocês entendam a relação do contexto com o gráfico que eu estou montando. Beleza? Alguma dúvida? Agora vamos para as contas, que é uma parte importante também, tá? Então, grandeza e medida da letra A. B, gráfico. C, perguntas. Que é, por exemplo, a pergunta do Enem aí. Qual é o fóssil mais antigo? Tá, mas eu poderia perguntar também assim, ó. Qual é a quantidade de carbono 14 com 5 meias-vidas do fóssil 5? Qual a quantidade de carbono 14 do fóssil 5 com 5 meias-vidas? O valor dele? Qual é a quantidade? 4 vezes. Com 4 vidas ele tem 128, com 5 vidas vai ter 64. Essa é uma pergunta possível que eu poderia fazer. Molezinha, certo? Mas primeiro você precisa entender daqui para cá, certo? Por isso que é importante interpretar o texto. Muito bem, vamos para a utilização da fórmula. Então vou fazer a conta para o fóssil 1, tá? Para o fóssil 1. A fórmula é Q de T igual a Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Agora, cara, agora que é a parte mais... Segura um pouco aí. Vamos substituir. Olha só, o cara te deu a fórmula e te deu esses dados. Basta substituir esses valores na fórmula e interpretar o que acontece. Vamos lá. 128, eu vou substituir em qual valor? Não, o 1 e o 5 foi só para vocês entenderem e poder comparar pelo menos 2 fósseis. Vou fazer com todos. Na verdade, eu vou fazer só com alguns e vocês vão perceber o que é para ser feito, tá? Sim, o Q de T é a quantidade de carbono 14. O Q0 é a quantidade inicial, que é esse ponto inicial aqui. Esse aqui e esse aqui. A exponencial também tem a ver com as variáveis? Sim, o T é a variável. Ou seja, enquanto o T varia, a quantidade varia. Para cada... Oi, Helena, entra aí. Robles. Vendo? Nada. Entendeu, né, Fernanda? Você varia a quantidade, o tempo está variando a quantidade de carbono 14. Muito bem, então vamos lá. Vou pegar os dados do fóssil 1, que é quantidade inicial de 128, e substituir aqui. E o que é esse Q de T? É a quantidade que o cientista está observando naquele momento presente, certo? Então vai ficar 32 aqui, igual
128 vezes 2 elevado a menos t dividido por 5.730. Beleza, beleza? Como é que eu resolvo isso? Que B sobre 1.000, 5.000 e negócio aqui é elevado? Expoente isso aqui. Isso aqui é o expoente do 2. Como é que eu resolvo essa equação? 128 está multiplicando. O que eu faço, povo? Passa dividindo. Ou, se você preferir, dividir todo mundo por 128, correto? Dividir todo mundo por 128, dividido por... Isso aqui dá 1. Você teve a impressão que passou para cá dividindo, beleza? 38 sobre 128. Você vai fazer essa conta? Não, você não vai fazer essa conta. Porque você vai observar que o 32 é uma potência de 2. Vamos ver as potências de 2? Quanto que é 2 vezes 2? Vezes 2. Vezes 2. Vezes 2. 32. 2 vezes 2. Vezes 2. Vezes 2. Vezes 2. Isso daqui dá 32. Todo mundo sabe isso, né, pessoal? Vocês aprenderam isso aí lá na educação infantil. Né? 2 vezes 2 é 32. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir o 32 por 2 elevado a 5. 128 é uma potência de 2? Multiplica 32 por 2. 64. Por 2, 128. Então, 128 é 2 elevado a 7. Mas, professor, não vai dar conta se fizer 32 dividido por 5, que dá 4? Sim, dá 4. Então, 1 sobre 4, né? 1 sobre 4. Mas ok, o que eu estou querendo fazer aqui é trabalhar as propriedades de potenciação para vocês lembrarem como é que faz esse negócio aqui. Tá? Muitas vezes utilizar 2 elevado a quinta e 2 elevado a sétima é muito mais fácil que trabalhar com essa divisão aqui. Tá? Ótimo. Vocês lembram o que acontece com a divisão de 2 elevado a quinta com 2 elevado a sétima? O que vai dar esse valor aqui? Bom, a princípio, vou fazer a conta aqui do lado. 2 elevado a quinta sobre 2 elevado a sétima é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2, 5 2 aí em cima, correto? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 embaixo. Aí o que você faz? Você pode simplificar esse 2 com esse 2, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. O que sobrou? 1 sobre 2 ao quadrado. Beleza? mas não tem propriedade de potência. Aí a propriedade de potência é a seguinte. O que acontece com 2 elevado a sétima dividido por 2 elevado a quinta? É o contrário. Quantos 2 eu tenho aqui em cima? 7. Quantos 2 eu tenho embaixo? O que vai acontecer com o resultado? 2 elevado a 2. Esse 2, como se relaciona com o 7 e o 5? 2 elevado a 7 menos 5. Então a propriedade de potência que vocês viram lá com o Daniel, com o Guilherme, que você tem potências de base iguais, quando tem uma divisão, você diminui os expoentes. Mas por que você diminui os expoentes? Porque você tem 7 2 em cima e 5 2 embaixo. Você vai simplificando, simplificando, sobra o quê? 2 ao quadrado. Deu para entender? Então, a propriedade de potência é você pegar o numerador, a potência o expoente do numerador e diminuir o expoente do denominador. 7 menos 5. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar o quê? 2 elevado a
5 menos 7, certo? 5 menos 7, que dá menos 2. Lembra que eu falei para vocês que 2 elevado a menos 2 não tem a ver com o número ser negativo? Tem a ver com o ser o quê? O inverso do número ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado, que é isso aqui. Tá, isso aqui é 1 sobre 2, é o inverso do número ao quadrado. Que é 1 sobre 4, que a gente chegou ali. Não tem. Então, olha só, então, esse resultado aqui, todo mundo concorda que é 2 elevado a 7 menos 5? Oh, desculpa. 5 menos 7? Certo? 2 elevado a 5 menos 7. Que é igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Beleza? Quanto que é 5 menos 7? Menos 2. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a menos 2, que é igual a isso aqui, certo? Então o que eu posso fazer? Eu posso, como as bases são iguais, eu posso igualar o quê? Como é que eu resolvo essa equação, pessoal? Como é que eu resolvo essa equação? 2 a 7 é igual a 2 elevado a x. Quanto vale x? 7. Ué, as bases são iguais. Basta você comparar os expoentes para eles serem iguais, correto? Então, menos 2 tem que ser igual a quê? A menos t sobre 5.730. Olha só, olha para esse exemplo. 2 elevado a 7 é igual a 2 elevado a x. Você entende que se as bases são iguais, para isso aqui ser igual, o expoente tem que ser igual, x é igual a 7. Aí você solucionou essa equação. Aqui está a mesma coisa. O 2, a base é igual, eu estou igualando quem? Eu estou igualando os expoentes. Eu estou igualando menos 2 com menos t. Deu para entender? Isso. Ótimo. Agora como é que eu resolvo esta equação aqui? Como é que eu resolvo essa equação? Pode multiplicar por menos 1, ok. Multiplica por menos 1 dos dois lados da equação. E agora vai ficar 2 igual a t sobre 5.730. Quanto que vale t? Quanto vale t? 32, não? 4. Aí eu vou pensar quanto vale 32. Não, nessa equação aqui, quanto vale t? 32. Não, 2. Vamos lá, povo. Ó, 2 é igual a t sobre 3. Quanto vale t? Ah, vale 1. Nessa equação, quanto vale t? Que número dividido por 3 dá 2? 6. Que número dividido por 3 é igual a 2? Ou seja, é o dobro de 3, certo? Você vai pegar esse 3 e vai passar multiplicando. 6 igual a t. T igual a 6. Então, aqui é a mesma coisa. 5.730 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 5.730. Precisa fazer essa conta? Não. Não precisa. Por quê? Porque todos os outros fósseis vai ser em função de 5.730. Aí você só vai contar quantas meias-vidas tem. Então, no fóssil 1 teve 2 meias-vidas. Como nós vimos aqui no gráfico, 2 meias-vidas.
Ok, deu para entender a conta do fóssil 1? Tentem fazer a mesma conta para o fóssil 2. Ou seja, você vai substituir 256 e 8 aqui e vai encontrar T. Ó a dica, ó. Se 256 é o dobro de 128, então 256 é 2 elevado a quanto? 2 elevado a 8. E 8? 2 elevado a... Não. Quanto tem que dar? 8 é 2 elevado a quanto? Tem que dar quanto? 256? 2 elevado a 3. Já dá 64. Pode. Posso apagar esse lado aqui, ó? Vou fazer a conta aqui nesse cantinho. Vamos lá, fóssil 2. Como é que vai ficar a fórmula? Peraí, eu preciso necessariamente fazer esse negócio da potência ou eu posso utilizar? Você vai ver que é muito mais fácil usar potência, Maria Fernanda. Não, mas eu posso utilizar. Usa a potência. Eu gosto de potência. Usa a potência porque você vai usar isso até o final dos tempos, tá? Vamos lá, como é que vai ficar a fórmula, pessoal? A equação da número 2. 8 igual a 256 vezes 2 elevado a menos t sobre blá blá blá. Certo? Então, concentre-se em 8 e 256, porque é a única coisa que mudou da primeira equação ali, ó. Vamos lá, 8 é igual a quanto? Vai ficar 8 dividido por 256, correto? Quanto que é 8? 2 elevado a 3. E 256? E 256 é 2 elevado a oitava, porque se 128 é a sétima, 256 é a oitava. Mas por que você não deixa eu fazer? Não, isso aqui é igual a 2 elevado a menos t sobre... Por que tipo, na primeira expressão você não faz o 8 com 2 elevado a 3? Ah, pode ser, pode ser. Mas é mais fácil? É mais fácil. É que eu estou fazendo passo a passo. Quanto que dá essa conta aqui, Maria Fernanda? 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 8. 2 elevado... Não. 3 menos 2 elevado a 3 menos 2. Muito bem, Maria Fernanda. Olha só, tá vendo? Não é tão difícil assim. Giovana, quanto que dá 2 elevado a 3 menos 8? 3 menos 8. Quanto dá 3 menos 8? Quanto? Menos 5, muito bem. 2 elevado a menos 5 é igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. O que eu faço agora? Igualar. Eu posso igualar as potências, por quê? Porque as bases são iguais. Então vai ficar... Vocês já sabem qual é a resposta de t, pessoal? Vai ser... Não, Eu preciso fazer mais uma vez. Vamos fazer mais uma vez. Então, menos 5 é igual a menos t dividido por 5.730. Quanto vale t? Quanto vale t? menos 5 vezes... Não, menos 5 vezes 5.730. Nossa. 5 vezes 5.730 vai ser igual a t. Tá vendo? Não vai precisar fazer a conta. Mas não era negativo, menos 5?
Então, mas a gente multiplica por menos 1, né? Ficou por um. Percebeu, ó? Esse 5 daqui, de onde é que veio? Olha só, para vocês precisam perceber. Esse 5 de onde veio, pessoal? Veio da diferença entre a potência de 8 e a potência do 256. Aí você vai olhar para isso aqui. Você vai precisar fazer todas essas 5 equações do jeito que eu fiz? Não. Você agora já tem condições de saber qual é o fóssil mais antigo. Tá vendo como vale a pena se esforçar para entender o mecanismo? Porque uma hora você vai pegar. Mas se você não se esforçar no início, não vai pegar nunca. Correto? Tá vendo só? Matemática é filosofia de vida também. Esforce-se, esforce-se. Que no final tudo compensará. Muito bem, então a gente já sabe que o fóssil 5 é mais antigo que o fóssil 1. A gente já sabe que o fóssil 2, desculpa. Na verdade, o 2 e o 5, né? Então vai, vamos para o fóssil 3 agora. Fóssil 3. Posso apagar aqui as contas do 1? Na verdade, olha só que beleza, ó. Vou fazer só isso aqui. Vou fazer só isso, tá? Olha só como matemáticos são práticos. 512. 64 igual a 512. 512 é 2 elevado a quanto, hein? Vamos lá, 512 é 2 elevado a 9. E 64 é 2 elevado a... Sei lá, vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. 64, 6. Correto? 2 elevado a 6. Então aqui vai ser 2 elevado a... Pode fazer direto. Vai ficar 2 elevado a 6 igual a 2 elevado a 9. Vezes 2 elevado a menos t, blá blá blá. Então aqui vai ficar... Aqui vai ficar 2 elevado a 6 e aqui 9 e aqui 6 menos 9 e aqui menos 3 e aqui 3. Ó, que linda. Nossa, é bem fácil. Tá vendo, Maria Fernanda? É bem fácil. Aí vai bota o post-it. Pergunta, quem é o mais antigo? Fóssil 2 ou fóssil 3? Por quê? Não, é o fóssil 2. É o fóssil 2, tá 5 vezes 5 meias. Aqui tem 5 meias vidas. Aqui tem 3 meias vidas. Aqui tem 2 meias vidas. Oi. Quantas meias vidas tem o 5? A gente não precisa nem fazer a conta, vai. Só olha pro gráfico. Quantas meias vidas tem o 5? 1, 2, 3, 4. Não, porque isso aqui é a quantidade que ele está vivo. Passou uma meia vida, metade. Tá? Então 1, 2, 3, 4 meias vidas. Só está faltando uma conta, pessoal, a do 1024 e do 512. Precisa fazer conta no número 4? Olha só a quantidade, 1024, vocês lembram? É 2 elevado a quanto? Pessoal, eu falei para vocês, 1024 é aquele número que você vai guardar pro resto da sua vida. É 2 elevado a 10.
2 elevado a 10. A partir daí você deduz o resto. 15 e 12 é 2 elevado a 9. Quantas meias vidas? Uma meia vida só, não precisa nem fazer conta. Vai ficar 2 elevado a 10, 9 menos 10, vai ficar menos 1 aqui. Uma meia vida. Deu para entender, povo? Maravilha. Então essa é uma questão que pode cair essa no teste? Beleza. Oi. Fala. Oi? Se você entender isso de potência, você não precisa nem fazer essas contas aqui. Mas vocês precisam... Eu preciso apresentar para vocês tudo que está relacionado à função exponencial, entendeu? Não adianta só falar, dar um macete para vocês resolverem essa questão, porque aí se aparecer uma coisa diferente, vocês não vão saber resolver. Eu tenho que falar tudo relacionado a gráfico, expressão algébrica. Beleza? Muito bem, vamos para a number. Só uma observação aqui. Esse gráfico aqui é crescente ou decrescente? Decrescente. E qual é a base? Não. Qual é a base dessa função? Não. A base parece ser 2, não parece? Mas eu não falei para vocês que decrescente seria entre 0 e 1? Mas então, por que está dando decrescente? Porque esse tem esse menos aqui, ó. Então eu poderia reescrever isso aqui como 2 elevado a menos 1 elevado a t sobre 5.730. Quanto que é 2 elevado a menos 1? Quanto que é 2 elevado a menos 1, pessoal? Não tem a ver com o número ser negativo. É o inverso de 2, que é? Meu Deus do céu, qual é o inverso de 2? 1 sobre 2, meio. E o meio é o número entre 0 e 1. Aí faz todo sentido o negócio ser edita. Vou cortar essa parte então. Vai, vamos pegar o número 4. Número 4. Esse 3 aqui é difícil. O 3? Não, o 3 é a letra... É esse da direita aqui, ó. É linear, ou seja, uma reta depois uma exponencial. Crescente. Vamos fazer o número 4. Enem 2016, segunda aplicação. Tem azul, tem rosa, aí tem amarelo. Admite que o tipo de eucalipto tenha expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos, após o seu plantio, modelado pela função y é igual a at menos 1, na qual y representa a altura da planta em metro, t é tempo em ano, e a é uma constante maior que 1. O gráfico da função y está aí do lado. Admita que y0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a...
Então deixa eu desenhar meio 32. Muito bem, olha só. Quais são as grandezas envolvidas nesse problema? Miriam, quais são as grandezas envolvidas? Hã? Metro. Metro é grandeza ou é unidade de medida? Hã? Tá, então, mas vamos lá, vamos ler de novo. O que acontece é o seguinte: o eucalipto, ele foi plantado. Esse gráfico aqui, ele tem como eixo Y, eixo X, tempo em ano. E aqui vai ser o quê? A altura. Então a grandeza, a altura, a unidade de medida, metro. Beleza? Aí ele está dizendo que o crescimento do eucalipto nos primeiros anos pode ser descrito como uma função exponencial. Ok? Ian, quais são as grandezas envolvidas? E esse A aqui é uma constante que a gente precisa determinar, tá? Ou seja, é a base, né? É a base da função exponencial. E aí ele está perguntando o quê? Ele está perguntando o tempo que a planta entre a plantação e o corte. Então vamos tentar entender esse gráfico. O que significa 0,5? O que significa esse ponto aqui? Meia hora? Altura. Meio metro. E o zero? Hã? Zero o quê? O que significa 0 ano, meio metro? Quando o quê? Pessoal, vocês têm que estar sabendo interpretar. O que é 0,5?
Meio metro. No instante que você plantou o eucalipto, ele tem meio metro, pessoal. Beleza, então é isso. E no instante, você plantou o eucalipto, começa a contar a partir daí. Ele tem meio metro. Aí vai passando o tempo, vai descrevendo uma função exponencial. Ele falou que a função exponencial é essa daqui. E você sabe que este ponto aqui representa o quê? Qual a informação desse ponto? A altura máxima do eucalipto. Em quanto tempo? Em 6 anos. Então, para encontrar essa constante positiva, você vai utilizar ou a primeira informação ou a segunda. Qual que você quer usar? A do 6? Então, vamos lá. Substitui aí. 32 igual. 6? Ué, seu? Não, eu não tenho 6, é o A. A elevado a 6 menos 1. 6 menos 1. Deu para entender? O Y é a altura. A informação desse ponto é 6,32. Ou seja, para 6 ter igual a 6, eu estou calculando o Y de 6, entendeu? O Y é 32. O Y é 32. Então eu substitui 32 no lugar do Y. E 6 no lugar do T. Quanto que é 6 menos 1? 5. 32 é uma potência de 2? 32 é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é igual a elevado a 5. Quanto vale A? 2. Achou o valor de A? Pois é. Fácil. Mas ainda não terminou o problema, né? Agora nós temos uma nova. Agora nós temos a função completa. Y de t é igual a 2 elevado a t menos 1, pessoal. Precisa ter a variável. Essa aqui é a expressão algébrica que a gente precisa encontrar. Ótimo, agora ele falou o seguinte, admita ainda que y de 0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros. Então, as mudas serão cortadas quando crescerem 7,5 metros. Quando crescerem 7,5 metros. Pergunta, quando é que elas serão cortadas? Um pouquinho mais perto do 8. Atenção à pegadinha, pessoal. Serão cortadas quando crescerem 7,5. Então no 8. No 8. Deu para entender? Porque quantos metros você planta o eucalipto? Meio metro. Quando crescer 7,5 vai estar com 8. Então o que eu quero saber? Eu quero saber que tempo é esse aqui que cresceu 8 metros. Quer dizer, que ela chega à altura de 8 metros. Deu para entender? É a pergunta do problema. A pergunta do problema é quando, ou seja, a pergunta é tempo, correto? Quando que serão cortadas? Aí ele deu uma condição para ser cortada. Só vai ser cortada quando crescerem 7,5 metros. Então, os 7,5 metros está aqui, do meio para o 8, você cresceu 7,5 metros. Deu para entender, pessoal? Como é que eu equaciono? Como é que eu equaciono agora? 7,5? Não. 8 igual 2 elevado a t menos 1, pessoal.
O que eu quero encontrar é o valor de t. O que eu quero encontrar é o tempo. Eu estou aqui no eixo da grandeza tempo. Certo? Pronto, está equacionado. Agora vamos resolver a equação. Vai lá. Resolve aí. Vai ter que igualar... Agora você já sabe. Vai, faz sozinho aí. 8 é igual ao quê? Não lembro. Ah, não. Vai ter que fazer sozinho. Vai, Maria Fernanda. 8 é igual a 2 elevado a quanto? Então vai, faz aí no papel. Sozinhos. É importante vocês fazerem sozinhos, vai. Mas e o 3? Vai continuar 3. Ah, tá. Ué, mas aí o 2 vai ser 2, vai dar 4 menos o T vai ser 2. Ué? Vai, continua aí. Quanto que vai ter? 2. Não, vai o quê? Porque 4 menos 1 é 3. Tudo bem. Muito bem. Então é esse tipo de pergunta que vai cair no teste. Certo? Posso colocar isso também no teste? Não. Léo, deixa eu te perguntar. Fala. A aula de recuperação da semana que vem vai ser o teste? A prova? Não, eu não sei, eu não estou acompanhando. Olha, é da maldade. Quem está acompanhando isso é o Guilherme. Não, mas ele fica a primeira aula. Vai ser. Eu dei a primeira aula porque o Guilherme não podia vir. Ó, vamos lá. Você tá falando, mas tem que ir. Resolvendo formalmente. 8 é igual a 2A. 2 elevado a 3. Isso é igual a 2 elevado a T menos 1. Posso igualar os expoentes? Posso, porque as bases são iguais. Então, 3 é igual a T menos 1. O que eu faço agora? Você tem que... Menos 1. Passa para lá. Mais 1. Ou, se você preferir, soma mais 1 dos dois lados da equação. 1 menos 1 dá 0. Você teve a impressão que 1 passou para lá somando, certo? Mas você já não tinha descoberto? 3 mais 1 é igual a T. 4 é igual a T. T é igual a 4 o quê? Metros? 4 metros? 4 anos. Mas esse gráfico... Não, o gráfico tá zoado. Tá mesmo. Tá zoado isso aqui, mas o que é importante? 1, 2... Ó, nem tão zoado, né? É só a gente fazer um ajuste aqui, ó. Só a gente fazer um ajustezinho aqui, vai ficar lindão. Pronto. Beleza, meu povo. Dúvidas? Acho que duas. Uma aqui do gráfico. Essas coisas. Grandezas, gráfico. Dado o gráfico, você pode montar a equação. Não, essa daí não. Dada a equação, monta o gráfico. E perguntas relacionadas ao problema. Sempre eu vou fornecer uma pergunta, por exemplo, né? Uma pergunta eu forneço o tempo, para você descobrir a altura. A outra pergunta eu forneço a altura para você descobrir o tempo. Sempre usando o que? A equação ali. A expressão algébrica. A minha foi tudo apagada. Veio apagada? A minha tudo apagada. Nossa. No final do Olha, foi você que fez a mochila? Não, foi um funcionário da UFRJ aí. Aí você vai aqui. Nossa, que chato, não tem nada a ver. Cara, mas não tem Olha isso, sacanagem. Falou sacanagem, falou sério. Falou sério. Que isso aí? Ele falou que pega aqui bem. Porra, é essa? Ele fala assim, Pega esse lugar que é homem, cara. Tá maluco,
Caralho, pega. Se eu aparecer, apaga. Eu não deixo direito atrás. Brincadeira, a gente quer O quê? Ele vai ganhar o boletim dele, tá lá? Ah, legal. Ele nem tá aqui no Rio. Acho que é São Paulo. Na de 25 era gente, ela é casada. De 25 Eu adorei. Aí fez os professores. Bom final de semana para todos e todas. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Não,